Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 22, versos 1 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles, cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Eu fico impressionado com a maneira como Paulo se dirige a pessoas que o maltrataram e causaram dificuldades e ferimentos a ele. Ao invés de devolver o mal com o mal, dá testemunho do que Jesus fez em sua vida, falando da sua conversão, oferecendo assim oportunidade àquelas pessoas de encontrarem também o caminho da verdade que liberta e transforma. Ele era um homem religioso. Isso fica claro quando ele se refere à sua vida passada, instruído rigorosamente na lei dos nossos antepassados, como ele disse. Se tornou um homem zeloso da sua fé, a qual defendia a qualquer custo, e esse era o seu propósito de vida. Foi com esse propósito que ele foi para Damasco, para prender aqueles que falavam e invocavam o nome de Jesus. Mas um encontro com Cristo mudou radicalmente a sua vida. De repente, uma grande luz do céu brilhou e uma voz foi ouvida por aquele religioso, uma voz cheia de ternura e compaixão. Agora, ele estava começando a aprender o que era a verdadeira religião, Jesus. E agora se encontrava prostrado aos pés daquele que ele estava perseguindo. E ele faz duas perguntas que vão fazer diferença em sua vida. Quem és tu, Senhor? Obtida a resposta, vem a segunda pergunta. Que farei, Senhor?
O fato de Paulo falar da maneira como ele fala mostra para nós como é possível, em meio às dificuldades, ainda manter a calma, a serenidade e, como Jesus, mostrar compaixão. A primeira pergunta, quem realmente é soberano, revela quem realmente é soberano, porque até então Paulo não queria saber quem era Jesus. E de repente reconhece a soberania de Jesus em sua vida, chamando-o Senhor. A outra pergunta mostra a necessidade que o homem tem de dependência, mas não sabe o que fazer. Jesus mostra o caminho, mas quem tem que trilhar o caminho é você. O início da compreensão de quem é Jesus começa com submissão. A falta da submissão plena nos leva à falta de compreensão da palavra de Deus. Portanto, só poderemos revelar nossa compreensão através da submissão plena a Jesus. Há a necessidade de reconhecimento da minha vida passada e uma disposição para mudar a conduta de forma completa. Só entende isso quem é sincero e está buscando fazer a vontade de Deus. Esse era o caso de Paulo. Muitas pessoas podem até ver sinais da parte de Deus, mas não vão crer, porque não querem se submeter a Ele. Foi o caso daqueles que estavam ao redor. Eles viram sinais, mas quem creu de fato foi aquele que estava buscando a Deus de forma sincera e verdadeira. Jesus diz: alguém dirá para você o que você deve fazer. Como eu gostaria de ter participado daquele estudo bíblico. Como nós iríamos aprender a dar uma aula com Ananias, que vai participar diretamente da conversão do maior perseguidor da igreja. É importante notar que Jesus não disse, e nem Ananias disse, é só levantar a mão e aceitar Jesus. É só aceitar Jesus no coração. Não, mas que ele deveria ouvir o que era necessário para a sua salvação, ou seja, o Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que vai escrever Paulo mais tarde na carta aos Romanos, em 1,16. Deus providencia os meios, mas o homem é responsável por buscar e tomar a decisão. Certamente, a oportunidade é dada a todos, mas é necessário reconhecer que sem Jesus, o homem vive nas trevas. Era assim que Paulo vivia, mesmo seguindo uma religião. Com Jesus, o homem, no entanto, tem a responsabilidade de seguir as orientações. Jesus é Senhor e precisa ser reconhecido. Jesus é o Salvador. É necessário reconhecer, se submeter à sua palavra. E a submissão é revelada pela obediência ao que Jesus mandou. Por isso Ananias disse: levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo mostrou grande preocupação com os seus compatriotas judeus, que o ouviram até esse momento em que ele disse que Deus o enviaria para os gentios. Diz o verso 22, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Do mesmo modo
que os judeus rejeitaram Jesus durante sua jornada na terra, rejeitarão também o testemunho de Paulo a respeito de Jesus. Mesmo assim, Paulo lhes oferece oportunidade de refletir. Ele fica perplexo, sem compreender essa ação dos seus irmãos judeus. Ele argumenta como o Senhor o encontrou, lembrando que eles são testemunhas de como ele, Paulo, viveu anteriormente. Porém, Jesus, nesse momento, revela que tinha razão. A eles foi mostrado o caminho da transformação, mas eles preferiram o caminho da rebelião. E você? Qual caminho você tem trilhado? Jesus tem mostrado por meio da palavra o caminho da transformação. Se você não segue a orientação dele, você está seguindo, como judeus, o caminho da rebelião. Jesus aponta o caminho, mas só vai entender e aceitar quem estiver disposto a se submeter à sua vontade. Jesus diz o que é necessário fazer, mas não faz por você e nem por mim o que é minha, o que é sua responsabilidade. Olhe para a palavra de Jesus e obedeça, e você verá que ele sempre tem razão. Paulo aprendeu a lição, ouviu e praticou. E você? Já aprendeu a lição? Ninguém pode dizer que já aprendeu a lição enquanto não praticar aquilo que foi ensinado. É necessário tirar de dentro para fora o conhecimento e transformá-lo em ação. O maior inimigo do homem, muitas vezes, é a sua própria justiça, pois volta-se para si mesmo, a fim de alcançar a salvação. Porém, é necessário levantar-se, ser batizado, ter os seus pecados lavados, invocando o nome dele, Jesus. Assim, estamos nos submetendo e reconhecendo que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Que Deus te abençoe e que você possa levantar-se de onde você está, receber Jesus como Senhor, sendo batizado e tendo seus pecados lavados, invocando o nome dele.